Fala empreendedores, empresários, olha só que honra, estou aqui hoje no Small Giants, no nosso Mastermind, que é um grupo de empresários que se reúne para poder trocar experiências e se inspirar. E em todo encontro eu trago um grande empresário, um grande empreendedor para poder nos inspirar. E quem está aqui comigo hoje é o Shiba, né, do Shining Box, da Gendai, né, Shiba? Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço muito o seu tempo, é muito bonito quando grandes empreendedores disponibilizam um pouquinho do seu tempo para compartilhar conhecimento, né? Vamos alimentar o ciclo virtuoso. É, legal. Shiba, hoje você, né, tá cada vez mais conhecido porque você tá no Shark Tank, que é um dos tubarões aí, né? Como tubarão, o que você aprendeu, né, com as empresas que vão lá e com a sua própria empresa? O que você aprendeu que são os principais fatores assim para o empreendedor conseguir fazer a empresa crescer? As três principais coisas. Tá. Bom, olha, durante o programa você conversa com vários tipos de empreendedores, né? Mas aqueles que realmente chamam mais atenção são aqueles que possuem o brilho nos olhos, né? Que sempre que eu tenho oportunidade eu explico um pouquinho o brilho nos olhos, a emoção com que o empreendedor tem pelo seu negócio, e ele começa até a lacrimejar e faz com que o olho dele brilhe, né? Então a gente busca esse tipo de emoção, que nada mais é que um comprometimento, né? Uma crença que essa pessoa tem em cima do seu negócio, né? A dedicação. A outra coisa são, através de perguntas, a gente tenta buscar quais são os valores de vida que esse empreendedor ele prega e ele pratica, né? Na vida dele. E o terceiro, qual é o grande propósito dele? Qual é o grande sonho dele? Qual é a missão, onde ele quer chegar com o negócio? E eu, particularmente, gosto muito de empresários que, obviamente, conseguem multiplicar o seu negócio e aí, por consequência, gerar emprego. Que é o que a gente precisa, todo país que queira se desenvolver, precisa gerar bastante emprego, para que, através do emprego, ele consiga realizar sonhos dele, como educação, como a casa própria. E aí ele consegue inserir de novo dinheiro na economia, que é o que eu chamo de ciclo virtuoso. Legal. E isso é uma coisa que, às vezes, como donos de empresa, muitos donos de empresa, né, Shiba, não tomam posse dessa responsabilidade com o país, né? Quer dizer, é claro que a gente tem uma empresa para dar lucro, mas quando você toma posse, né, desse desejo de contribuir, de gerar emprego, de gerar renda, parece que atrai mais coisas ainda positivas, né? Não tem a menor dúvida, é a energia positiva. Através da energia que você transmite, energia que você recebe também. E fazer com que você estimule o ciclo virtuoso, isso é extremamente gratificante. Shiba, o quanto para você que o foco do empreendedor tem que estar no lucro ou o lucro é consequência? Não. Se você não é uma fintech ou um banco, onde o seu produto é o capital, é o dinheiro, sempre dinheiro será consequência de um bom trabalho, de um bom serviço, de um bom propósito, de uma boa missão, né? Valores, sempre será consequência. E quem vai fazer dinheiro ou gastar dinheiro ou destruir são pessoas. Então, o seu foco em pessoas fará com que a possibilidade de você prosperar e prosperar lucrando é bem maior. Legal. Shiba, para você, qual que é a importância da cultura da empresa, da forma de trabalhar? O empreendedor tem que priorizar isso ou não? Esse negócio de missão, de valores, e o quanto isso é importante mesmo? Isso é vital, né? No começo, quando eu estava começando a empreender, que eu busquei através de coaching, consultoria, né, eles sempre enfatizavam que você ter exposto na sua empresa toda quais são os valores, qual é a missão da empresa, era fundamental. Eu não entendia, eu achava que era um quadrinho, né, com uma moldura bonitinha que você enfeitava o seu escritório. Aí só depois que você vem entender o quanto importante e vital para a empresa é você deixar muito claro para todos os colaboradores, né,
todos os seguidores hoje, né, que as pessoas falam, quais são os valores, o propósito, a missão da empresa para que toda a cultura se permeie, né, por todos os colaboradores, daquele mais simples, daquele mais gerente, diretor, para aquele que está começando agora, para aquele que tem 20 anos de casa. Você sempre trabalhar muito bem quais são com os vetores que norteiam a sua jornada, né? Legal. Shiba, e assim, eu converso muito com os empreendedores que a importância da liderança, né? Porque a empresa só vai para frente com pessoas, Sim. né? Qual que é a característica marcante de liderança do Shiba? O que o Shiba tem a ensinar para donos de pequenas e médias empresas que estão assistindo a gente sobre liderança, para manter os funcionários motivados, com esse brilho nos olhos? Olha, a atitude ser coerente ao discurso, né? Isso, eu acho que isso é a principal característica de qualquer líder. Se você discursar um princípio, um valor, um propósito, você tem que viver isso na prática. Então, a atitude coerente com o discurso, para mim, essa é a principal característica de um verdadeiro líder. Legal, quer dizer, a força do exemplo realmente move montanhas. Não tem a menor dúvida. Que legal, que Não é? legal. Shiba, e como contratar um bom funcionário? Que dicas para uma entrevista? Você que deve ter contratado milhares de pessoas nessa jornada, né? Já são anos, e eu vejo que é um erro que às vezes a gente que tem uma pequena empresa comete. Tá. Bom, hoje existem ferramentas, né? Como o DISC, algumas coisas assim, mas são ferramentas que talvez sejam custosas aí no momento em que seu orçamento é apertado e você está começando a empresa. Então eu recomendo você mesmo, né? Você empreendedor, entrevistar todo colaborador, não delegar isso. E aí, na medida da entrevista, você tenta identificar os valores dessa pessoa, né? Os exemplos, eu costumo... É um exemplo até meio engraçado, né? Você tem uma mesinha, aí você coloca um papel, um lápis para essa pessoa, você coloca um lixinho lá e aí deixa um papelzinho caído do lado do lixo, assim. E aí você vê se a pessoa pega o papelzinho e joga no lixo. A atitude, né? Legal. A atitude, legal. ela mostra muito a personalidade da pessoa, né? São exemplos assim que eu utilizo, que eu vi isso em algum momento, isso era um teste que a pessoa fazia. Então, e ser muito transparente na hora da entrevista, né? Falar muito das dores, né? Do serviço que essa pessoa vai estar tendo que encarar. No nosso caso, eu trabalho com alimentação, e a alimentação, o nosso segmento, ele só dá uma folga durante a semana, que nunca será o final de semana. Nos feriados, essa pessoa terá que estar lá trabalhando para a empresa. Então, são em momentos em que outros se divertem ou descansam. Nós, do segmento de alimentação, a gente tem que trabalhar. Então, ser muito transparente para a pessoa, falar que não será fácil, será um caminho extremamente árduo, mas que com o tempo, comendo 1 quilo de sal junto, a chance que ele vai ter dentro da empresa poderá satisfazê-lo, né? Legal. Quer dizer, bem preto no branco, né? Bem preto Não no branco. Não adianta vender uma ilusão, porque a pessoa vai se frustrar. Exatamente. E aí vai ser uma perda de tempo. Isso. Ali. Eu tenho exemplos muito legais. Eu tenho o cozinheiro que começou comigo, o Geraldo. Esse mesmo dessa história que você comentou é outro? É outro. O Carioca é da comida japonesa. Legal. O Carioca hoje, ele é sócio da Trend Foods. Ele tem equity mesmo. Uau. Tem ações Começou da empresa. como cozinheiro? Começou, foi o primeiro cozinheiro. O Geraldo, ele optou em ser franqueado. Então, o Geraldo, em vez de equity, ele tem 5 lojas. Ele tem 5 lojas China Box e os filhos hoje dele que tocam as lojas China Box. Eu tenho ex-motoqueiros que viraram dono de loja, tenho ex-atendentes, ex-gerentes, obviamente, dentro da rede. São vários que foram gerentes e hoje eles são franqueados. Então, quando eu digo que a atitude, ela reflete o discurso, nós prometemos, a gente gera uma expectativa e cumpre.
Isso é fundamental, né? Uau, uau. Shiba, de onde que vem a inovação do dia a dia da empresa? Porque a Shine Box tem várias inovações, né? O biscoitinho da sorte, enfim, de onde que vem isso? Tem um biscoitinho, uma mochila de entregadores, tem equipamentos que foram criados para melhorar processos dentro da cozinha, tem o best-sellers em produtos que foram desenvolvidos. Todas elas essas ideias vieram de franqueados, de cozinheiros, de atendentes, de entregadores, até mesmo de fornecedores, que são as pessoas que estão no fronte de batalha. Eles estão lá todos os dias, faça sol, faça chuva, em feriados, né? Em datas comemorativas. O pessoal do segmento de alimentação, e particularmente Shine Box e Gendai, eles trabalham bastante, né? São praticamente que 10 horas diariamente que várias pessoas estão contribuindo com ideias muito positivas. Eu acho que uma característica positiva que o nosso grupo tem é de ser muito receptivo a essas ideias. Legal. Nós não temos a convicção de que não, boa ideia só pode sair da franqueadora e ir para franqueado. Muito pelo contrário. As boas ideias sempre surgem daqueles que estão sofrendo as dores diariamente. De baixo para cima, né? Sempre. Então o dono da empresa ele tem que estar aberto a ouvir o cliente, o funcionário. Né? Não adianta ter um ego, uma prepotência e achar que sabe tudo porque não sabe, né? Não sabe. Definitivamente pode não. ter certeza que não. Que legal. E conta uma história pra gente sobre a importância dos valores na empresa, Shiba. Valores, né? Quando eu estava começando o negócio, eu achava que os quadrinhos que ficavam, né, expostos todo o escritório, com uma moldura bonita lá, com os valores, missão, o propósito da empresa, eram quadros decorativos. Uhum. Aí com o tempo você vê o quanto importante é isso, né? Você transmitir muito claramente e diariamente quais que são os seus valores, missão, visão e propósito. Teve um momento em que nós estávamos na nossa cozinha central, discutindo insumos, preparando novos lançamentos. Em algum momento eu pedi que se utilizasse um tipo de matéria-prima, que não era uma matéria-prima tradicional na culinária japonesa. E aí o nosso cozinheiro-chefe, o carioca, o Sebastião, ele apontou o quadrinho para mim e falou: dá uma lida lá nos valores da empresa. E lá, um dos valores da nossa empresa é respeito à tradição. Ele pergunta: se a gente usar esse ingrediente que você está sugerindo, nós estaremos respeitando as tradições da culinária japonesa? Aí, obviamente, me caiu a ficha na hora e eu falei que ele tinha 100% de razão, me desculpei e a gente, obviamente, chegou à conclusão, a mais acertada, de que não, nós teríamos que utilizar insumos que respeitassem a tradição da culinária. Então, esse é um exemplo que ficou muito marcado na minha vida e aí eu dou cada vez mais importância a você estar transmitindo os valores, missão e visão da empresa, porque isso se perde rapidamente. Eu havia me esquecido. Então, a cultura é importante, Shiba. Sem dúvida, né? Legal. A gente pode dizer que os valores são uma bússola? Bússola. Que ajuda a tomar decisão no dia a dia. Sempre que você tiver dúvida, olhe para os valores, missão e visão da empresa e siga o que está escrito lá. Que legal. Shiba, qual que é a importância da empresa ter números, indicadores, processos? Fala um pouquinho disso. Porque às vezes o pequeno empreendedor, na batalha do dia a dia de vender, ele se esquece um pouquinho disso, né? Obviamente, quando eu comecei o negócio, eu não sabia nem o que era indicador. Né? Indicador é para eu o dedo. É esse aqui, né? Organograma, essas coisas, eu não sabia nem o significado das palavras. Mas aí eu tive muita sorte de sempre me relacionar com pessoas extremamente competentes, né? Honestas e éticas. E aí um exemplo que uma pessoa me deu e eu achei espetacular é o exemplo de indicador, né? Ele falou: olha, se você tem uma empresa e você não tem indicador, é o mesmo que você pegar um automóvel e tirar do carro um medidor de gasolina,
você tira o velocímetro, você tira todos os equipamentos que te pontuam, né? Tira a seta, tira tudo. E aí você fala, eu vou daqui até Salvador. Tenta aí, para ver se... Pode ser que você até consiga, que não acabe, né? Gasolina no meio do caminho, pode ser que você não bata o carro com o caminhão, que você não tem seta, você não toma multa, essas coisas que você não tem indicador nenhum. Uhum. Então é a mesma coisa. Então, indicador serve justamente para te orientar, né? Se você tá na hora de reabastecer, então hoje nós temos assim, uma quantidade significativa de indicadores. A gente tem hoje indicador de performance, de rentabilidade. Eu tenho um indicador de, por exemplo, quanto cada loja gasta de proteína animal, de carboidrato, hortifruti, embalagens, do hashi, biscoitinho da sorte. Tenho, tudo obviamente, mapeado. Tudo mapeado. Eu tenho indicadores de consumidores, eu tenho cliente oculto que me pontua. Hoje tem redes sociais também, né? Onde você pode buscar várias informações e comentários de consumidores. Então, se você não conseguir mensurar e ter esses números, você está dirigindo um automóvel sem nenhum instrumento que te auxilie. Você está indo muito pela sorte. E você coletar e implantar esses indicadores não é algo muito difícil, né? Mesmo um pequeno empresário, ele consegue. E hoje, com a concorrência que a gente tem, é fundamental e vital também você ter esses indicadores implantados e coletados. Ter os números para fazer uma boa gestão. Sem dúvida. Para a gente encerrar, muitos que estão nos assistindo são empresas familiares, pequenas empresas familiares. Qual que é a sua visão sobre empresa familiar e que dicas você tem para quem tem empresa familiar? Um sócio que é um primo, um irmão, um cônjuge, um marido, o pai. Eu, por exemplo, eu tenho muito orgulho de ser um parceiro de negócio do meu pai, da gente trabalhar junto. Qual que é a sua visão de empresa familiar e que dicas você tem para que a empresa tire o melhor disso? Bom, eu sou muito favorável a empresas familiares, né? Eu gosto, a minha empresa é familiar. Muitos dizem que empresa familiar, ela em algum momento ela precisa se profissionalizar, concordo. E isto não significa, né, a profissionalização de uma empresa familiar não significa que familiares não poderão trabalhar mais na empresa. O que significa você profissionalizar uma empresa familiar? Significa você ter governança e regras claras para que uma empresa familiar consiga se profissionalizar e se perpetue, né? As pessoas confundem empresa familiar com uma empresa amadora. Não, e não é. Existem várias empresas familiares enormes, o Boticário, a Rede Globo, a Volkswagen, a Votorantim, o próprio Itaú, o Banco Itaú. Elas são empresas familiares, em que membros da família ocupam lá cargos altíssimos. O que significa isso? Eles conseguiram implantar a profissionalização através de um bom acordo de acionistas. Então, para essas empresas que estão começando, que tem um primo, ou uma esposa, uma irmã, ou um tio sócio, o que precisa ser feito? Governança. O que significa governança? Regra clara. Primeiro, quem decide na empresa? Precisa ter um líder, toda empresa tem um líder. E esse líder tem que ser escolhido e essa pessoa irá decidir das coisas mais simples às mais complexas. Se vai pintar a parede de verde ou de rosa, se houver algum tipo de impasse, é esse líder que vai tomar a decisão final e os outros terão que acatar. Então, deixando as regras bem claras de governança, eu sou extremamente favorável a uma empresa familiar. E qualquer empresa começando, regras, sentarmos aqui, vamos discutir, vamos montar uma pastelaria? Vamos, quem vai decidir? Você. Então, eu decido. Quantos por cento cada um? Quanto cada um vai pôr? Quanto cada um vai pôr? Na minha falta, minha esposa, meu filho pode assumir? Tudo isso tem que ser discutido.
Se eu quiser sair e vender, como eu faço? Eu quero 1 mês de férias. Posso? Posso. 2 meses. Tudo isso está escrito no acordo de acionista. Que é resolver o problema antes dele acontecer. Isso, Legal. discutir antes. Que bacana. Normalmente as brigas de sócios, ou ele familiar ou não, são por pequenas coisas. Né? Picuinha. Eu reabasteço o meu carro toda vez por semana, eu gasto R$300. Pô, você gasta R$500, cara. Então eu também quero esses 200 agora. Sabe, coisinha pequena. Coisa. Pô, eu almoço, eu vou no quilão, aqui gasto R$10, você gasta no almoço R$30. São coisas assim... Se foi combinado e conversado. Antes, não tenho o que reclamar. Legal, legal. Fantástico. Shiba, e você agora, eu acho que você está nesse novo momento da vida, construindo um legado, né? E você está lançando um livro, é isso? Eu vou pegar aqui o livro, que até a primeira vez aqui na entrevista e aqui no nosso encontro você está vendo o livro, né? É verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro aqui, Os Sonhos in Box, né? E que ficou lindo o livro, né? Ficou mesmo. Não, e é a caixinha do China Box. Eu que adoro o yakisoba do China Box, realmente me sinto abrindo a caixinha. O que tem aqui nesse livro, Shiva? O que as pessoas podem esperar encontrar aqui no seu novo livro que você está lançando? Quando o Anderson, que é o proprietário da editora, ele fez o convite para mim, assim... Mais uma coisa assim, completamente inusitada, né, acontecendo na minha vida. Eu nasci em Maringá, vim de uma família humilde, cresci nos fundos de uma loja de materiais para construção e hoje estou aqui lançando um livro, participando de um reality. São coisas que foram acontecendo na minha vida que realmente nem eu consigo explicar. E o que está escrito aqui, né? Quando ele veio me convidar, eu falei, poxa, eu sou um dentista, cliniquei 2 anos e meio, não tenho a menor ideia do que é eu fazer um livro. Aí ele contou mais ou menos como seria um livro sobre empreendedorismo. Aí eu falei, muito menos, eu não tenho a menor ideia não tenho assim, nunca fiz um curso de administração. E aí eu disse para ele, olha, eu concordo se no livro tiver retratado a minha vida, como aconteceu, de onde eu vim, como que eu montei as coisas, com o intuito inclusive de desmistificar um pouco essa figura de empreendedor. Eu fui fazendo as coisas sempre respeitando algumas regras básicas que eu herdei do meu avô e do meu pai, que é acordar cedo, dormir tarde, ser honesto, ser ético e entender que você nunca será e não é e nunca será melhor do que ninguém. Cada um são peças que existem e todas elas contribuem muito para a construção de qualquer coisa, né? De uma empresa, da história de uma vida. Então é isso que eu retrato no livro, né? Eu tive a felicidade de ter uma pessoa que conseguiu materializar assim, de forma muito bonita, que é a Cíntia Dalpino, que é a pessoa que realmente escreveu. Lá ela mostrava para mim, eu falava, nossa, você realmente é uma artista, uma super escritora, que você conseguiu materializar realmente aquilo que eu sinto, né? E são graças a essas pessoas que eu estou realizando mais um sonho. Que legal. Um sonho in box. Que legal. Eu achei legal ter esse nome, porque é mais ou menos essa a história da minha vida, né? Então aqui tem a história da sua vida. A história da minha vida. E às vezes quem está assistindo a gente tem ali uma loja, uma padaria, um restaurante, acha que assim, pô, o cara é um grande empresário, mas teve curso, teve algum padrinho, alguma coisa, e não, né, Shiba? É acordar cedo, dormir tarde, ir pelo caminho correto. Exatamente. Não tem atalho. Não tem atalho e muito bem colocado. E pelo caminho correto. Que legal. Se você viver isso mesmo, não só ficar no discurso, as coisas acontecem, é incrível. Bacana. Eu já estou com o meu exemplar aqui, recomendo todo mundo, vai ter um link em algum lugar aqui desse post, onde você estiver assistindo, para você ter acesso ao livro, porque eu acho que a gente que é empreendedor, a gente tem que estar renovando, né, o nosso combustível e nos inspirando, né, Shiba? Sempre. E olhar para quem galgou degraus mais
mais distantes, ajuda a gente a acreditar que dá para chegar, né, Eu Shiba? também gosto muito de buscar referências. Que legal. E aí eu quero te pedir um autógrafo, pode ser? Eu que agradeço. Aqui, vou te pedir eu que como China Box 1, 2 vezes por semana. Eu adoro yakisoba misto. Muito obrigado. Que legal, valeu. Que legal, Shiba. Obrigado. E aí uma mensagem final para o empreendedor aí, para o empreendedor que está assistindo a gente. Um recado final aí. O que você deixa de mensagem aí para essa pessoa conquistar os resultados e fazer o seu sonho em box se tornar realidade? Uma palavra que eu aprendi que é o Ubuntu. Ubuntu, acertei. Ubuntu. Essa é uma filosofia africana, de que ele diz que eu sou o que sou, porque na verdade eu sou o resultado do que somos todos nós, né? Então, se eventualmente você prosperar, eu também vou prosperar. Se você vier a fracassar, em algum momento eu também vou fracassar. Que é o ciclo virtuoso ou o ciclo vicioso, né? Eu gosto muito disso aí. Então, para o pequeno empreendedor, você que está começando o seu negócio, você tem que ter a clareza de que sozinho você nunca vai conseguir fazer absolutamente nada. Então, invista boa parte dos seus recursos em pessoas, em conseguir engajar pessoas que têm o mesmo propósito, os mesmos valores que você, e compartilhe as vitórias com essa pessoa, né? Dando possibilidade de que ele cresça também, porque é coisa do ser humano, é inerente à vontade. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer prosperar. Então não adianta você prosperar sozinho, que isso não se perpetua, isso em algum momento sucumbe. Como a gente está vendo acontecer, né? Essas grandes oligarquias hoje sucumbindo porque eles achavam que poderiam prosperar eternamente às custas dos outros. Não souberam compartilhar de maneira honesta, de maneira íntegra. E isso tem muito a ver com o Ubuntu, né? Que é uma filosofia africana. E aí, se eu deixar falar, aí tem o Motainai, que é o Motainai, que é negar a essência do ser, que também tem uma coisa ligada. Parece filosófico, né? Mas depois que você aprende, ele é muito simples. É muito simples, são dicas muito simples de honestidade, ética, da verdade mesmo, no sentido literal da palavra. E você ser extremamente transparente com as pessoas, que você vai ter também essa transparência, energia, e a prosperidade virá para todo mundo. Uau, legal. Muito obrigado, Eu Shiba. que agradeço. Paulo. Obrigado mesmo. Obrigado. E eu que agradeço a vamos oportunidade. acelerar, pessoal. Obrigado, viu, Shiba? Valeu. Legal.